tarde para você que vai assistir o culto às 6h30. Vamos começar esse domingo, o primeiro domingo de setembro, para cultuar o nosso Senhor, celebrar, agradecer. E olha, eu posso dizer hoje que o que ocorre aqui é um cumprimento de propósito. Eu acho que algo que a Sal da Terra já clamava e já orava há algum tempo, pelo que os pastores têm comentado, sobre inclusão, sobre que o diferente realmente possa estar na igreja. E eu vou entrevistar hoje a Alessandra, e ela é mãe do João Miguel, mãe do Pedro. E eu lembro, Alessandra, a primeira vez que você testemunhou foi lá na frente, o pijama te chamou. E como eu me senti pertencente à igreja, porque eu entendia tudo o que você estava falando, tudo o que você estava sentindo, porque eu tenho um filho autista. Então, é realmente muito bom saber que Deus prepara o povo dele e para essa questão de acabar com as diferenças mesmo. E é por isso que eu quero começar te perguntando, dentro da nossa série Ser Valente, qual que é o primeiro ato de coragem de uma mãe que recebe um diagnóstico que o filho ele tem algum tipo de limitação ou de necessidade especial? Bom dia, Carla. Realmente é muito difícil. A sociedade nos vê como mães especiais, num sentido que tira da gente a característica de ser humano, né? Nos endeusa, nos coloca como seres mais poderosos, mulheres mais poderosas e guerreiras, mas realmente essa visão nos atrapalha, porque nós somos pessoas comuns, né? Pecadoras, mas mães que fazem pelos filhos o que qualquer mãe que ama o seu filho faria. Então, às vezes as pessoas pensam assim: vocês são guerreiras, vocês têm alguma coisa superior, mas não, nós somos mulheres normais e que precisamos de uma força especial sim, uma coragem especial sim, mas que não vem de nós, uma coragem especial que vem de Deus. Então, o primeiro ato de coragem que eu precisei ter no diagnóstico do João foi de ter um posicionamento, de entender o que eu estava passando, e ao invés de só chorar, que o choro é importante, a gente passa pelo luto, né, num diagnóstico de um filho com deficiência, que a gente não sabe como vai ser. A gente passa pelo luto, desenvolvimento, a gente passa pelo luto daquele filho idealizado, né? E o momento do lamento, do choro é muito importante, mas a gente não pode parar aí. A gente precisa se posicionar e agir, né? Então, o primeiro ato de coragem não veio de mim, veio de Deus, porque Ele me fortaleceu para ter esse posicionamento de coragem em Deus, para saber que Ele estava cuidando de tudo. Eu sim tive momentos de muitos questionamentos e conversas sinceras com Deus, de rasgar o coração mesmo. Não vou aqui romantizar essa situação de ter um filho com deficiência, é muito difícil, mas realmente esse posicionamento e o entendimento de que é Deus que é soberano sobre a nossa vida e por isso Ele está cuidando de tudo e vai continuar cuidando no futuro também, é muito importante. É uma coragem realmente que vem de Deus para a gente tomar uma atitude para a vida toda, né? Eu acho que é isso mesmo que você falou. É apesar de nós. A gente tem que lidar com a idealização que todos nós temos, né, principalmente quando nós temos filhos. E também temos que lutar para que as pessoas deixem de nos idealizar. Eu acho que a mulher já é muito idealizada, principalmente a mãe, que dá conta, né, tem que dar conta de tudo. E a mulher, a mãe de uma criança com deficiência, também. Então, já fica aí o recado, a gente não quer ouvir você é especial. Por isso, o João Lucas veio para você. A gente quer que, naquele momento de dor, de diagnóstico, as pessoas chorem conosco e que digam: nossa, se fosse comigo, eu também ia levar um susto, eu também ia chorar. E eu não sei se todo mundo sabe qual que é o diagnóstico do João Miguel, eu queria que você explicasse um pouquinho, antes da gente entrar na segunda pergunta. Tá, o João, ele tem uma má formação cerebral, chama-se agenesia do corpo caloso. Rapidinho assim, a gente tem os 2 hemisférios cerebrais e nós temos um feixe de fibras
que faz a ligação entre a comunicação entre os dois hemisférios. Ele não tem essa ponte, esse feixe de fibras. Então, assim, teoricamente, não há comunicação. Era para ele não fazer nada, né, na explicação médica. Os médicos não sabem explicar porque ele consegue fazer alguma coisa. Isso ainda está em estudos. Dentro disso, ele tem epilepsia por consequência de uma alteração cerebral. Ele tem também autismo, que é um diagnóstico comportamental, né? Tem a ver com o comportamento e não com o exame físico. E dentro disso tudo, tem todas as comorbidades que é de atraso neurológico em todo o desenvolvimento, e aí tem todas as consequências disso, né? Alessandra, você falou desse primeiro ato de coragem que veio por meio de Deus, de assumir essa realidade. As consequências, as implicações deste ato também exigiram de você outros passos de fé? Pois é. A nossa vida comum já é muito corrida, né? Na modernidade. E a vida com uma criança com deficiência é um pouco mais, porque além da escola, além das atividades comuns, eles passam por muitas terapias, então o João tem uma diversidade de terapias. É muito cansativa a vida dele e minha. E então, assim, eu vejo que eu assumi essa postura de que, já que Deus me colocou como mãe do João, e ele precisa de muitos cuidados, eu assumi a postura de, então, ser muito ativa. Então, a minha coragem, num primeiro momento, foi de ser muito ativa para que o João tivesse um bom desenvolvimento. Não que eu achasse que eu ia curá-lo, mas para que dentro das limitações dele, ele pudesse desenvolver o máximo possível. Então, eu assumi o papel, essa identidade, para mim, na minha vida como mãe, como mulher, não só com o João, mas em todos os aspectos da minha vida. E eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva. Essa coragem, eu vejo hoje, né? Na época eu não via, mas eu vejo que essa minha produtividade toda, essa coragem começou em Deus, mas eu deixei... Foi uma coragem que, porque eu sabia que Deus estava controlando tudo, eu comecei a ser produtiva e, diante disso, eu passei a pegar o controle para mim e colocar a confiança na minha produtividade, naquilo que eu produzia, numa lista de tarefas prontas. E quanto mais, melhor, né? Mas isso não é o conceito de produtividade que Deus quer de nós, né? A produtividade é aquilo que a gente faz para a glória de Deus e não aquilo que a gente faz pelas nossas forças, né? A gente está aqui com a participação especial do João Lucas. E para quebrar o estereótipo de que autista não gosta de abraço nem beijo, ele veio cá me beijar, não foi? Ai, não cai não, João Lucas, a gente está ao vivo. Você falou sobre essa questão da produtividade, a gente realmente entra numa maratona. Eu lembro também do diagnóstico do João Lucas, você sai correndo louca, assim, atrás de todas as terapias, até que você resolve enxergar o seu filho. E aí você vai saber realmente quais são as melhores terapias e ao invés de tentar ficar tentando tudo. Fica aqui do lado da mamãe. Alessandra, a última pergunta, assim, antes da gente poder entrar na parte de oração. Tudo isso, eu acho que trouxe você para a Alessandra de hoje. Essa corrida, né, por produtividade, por muita coisa, depois que você assumiu a questão da realidade do seu filho com deficiência, trouxe essas implicações. E como que você vê a Alessandra hoje, a Alessandra mãe hoje? O que Deus te exige em termos de ousadia? Então, nesse período em que eu fui muito produtiva, teve anos assim que eu, além de levá-lo para todas as terapias, eu sou pedagoga, e então eu faço as atividades dessa área com ele em casa, desenvolvo, produzo atividade e aplico com ele. Olha aqui. Então, além de fazer tudo isso, e mais cuidar do meu filho mais velho, casa, marido, etc., eu fazia bolo para vender, para ajudar no tratamento. Teve um ano em que eu escrevi um livro, fiz pós-graduação, fiz cursos extras, só que isso foi me esgotando.
porque eu fui fazendo coisas e assim, entendendo que aquilo era a vontade de Deus para mim. Eu não estava afastada de Deus, eu não estava afastada da igreja, nada disso. Eu estava com a minha mente em Deus e querendo fazer tudo e fazer muito para a glória de Deus. Só que eu estava com o meu foco nas atividades e na minha produção. Aí você me pergunta sobre a Alessandra de hoje. E eu vou abrir o coração aqui mesmo, para a minha comunidade de hoje, e dizer que hoje, a consequência de tudo isso, de eu ter ter tirado Deus do centro do meu coração, como o Pedro sempre fala aqui para a gente nas mensagens em que ele faz, o nosso coração foi feito para adorar. E às vezes nós tiramos Deus do centro do nosso coração e adoramos outros deuses. Mas entenda, eu sou uma pessoa cristã desde criança, sempre trabalhando muito na igreja e fiel ao Senhor. E ainda assim, eu tirei Deus do centro do meu coração e comecei a adorar as minhas ações e a preocupação com o futuro, porque eu tinha a necessidade de ter o controle das coisas. Nesse controle, essa tentativa de manter o controle me trouxe ansiedade. De tentar prever o futuro, tentar deixar tudo preparado caso algo acontecesse. Então, hoje eu tenho um diagnóstico de pânico por estresse em tempo prolongado. Você falou uma coisa interessante, logo que eu recebi o diagnóstico, eu li um artigo que fala sobre as mães de crianças com deficiência, né, que o estresse prolongado que elas passam é como se fosse de um soldado em guerra, porque você tem que estar alerta realmente o tempo todo. E o bom da gente, como você disse, abrir isso completamente para a igreja, primeiro é para realmente essa idealização cair. A gente é tão pecadora quanto qualquer outra mulher ou quanto qualquer outro filho de Deus. E, então, não tem nada de super guerreiro ou especial. E, na verdade, a gente precisa, sim, de apoio e de amparo e de cuidado. Como a Alessandra disse, a rotina realmente é muito puxada. São terapias. Eu brinco que o João Lucas a agenda dele é mais cheia do que de executivo, porque agora não está tendo aula por causa da pandemia, mas antes era aula de manhã e 3 terapias à tarde. Ele ia parar de fazer terapias 6h30, de segunda a sábado. Então, realmente, é bom a gente poder estar colocando isso. Eu estou muito feliz mesmo. Eu acho que é um cumprimento de um propósito que esse Sal Expresso hoje, esse café da manhã. Eu lembro do Paulo Júnior falar uma vez que ele já sonhava com a causa do autismo, acho que antes de casar com a Alana. Aí você pensa, meu Deus, como é que Deus vai juntando as peças? E hoje eu na Sal, o pessoal do MOL também faz um trabalho muito legal, do Te Amamos. Te conhecer aqui, ouvir seu testemunho me deu mais vontade de vir com o João Lucas, porque a gente sabe como é que não é fácil. E queria que você deixasse umas últimas palavras aí, Alessandra, antes da gente encerrar. Tá, então, diante desse diagnóstico, acho que vem a parte mais importante do que eu preciso passar aqui do que eu estou vivendo. É que assim, eu não sou uma pessoa de muitas amizades, mas as amizades que eu tenho tido aqui na comunidade, e não só aqui, mas através de amigos aqui que me trouxeram outros amigos fora daqui também, que estão me edificando muito, porque diante desse diagnóstico eu tenho aprendido a voltar a colocar agora o meu coração onde ele deveria estar, né? Colocar Deus no centro do meu coração. E isso eu tenho feito através das disciplinas espirituais, tenho estudado muito sobre isso, aprendido muito com as pessoas daqui. E assim, as séries vêm falando muito ao meu coração. E através das disciplinas espirituais, eu mudei a minha rotina. E tenho conseguido aplicar o meu momento com Deus, que agora eu entendo que não são só aqueles minutos de devocional, mas tenho conseguido trazer esses minutos, essa presença de Deus nesse tempo devocional para o resto do dia. E trazer a presença de Deus para o caos da vida.
para me ajudar no dia a dia e a controlar essa ansiedade. Então, assim, a coragem agora de uma mãe mais madura tem sido essa, de entender e assumir diante de qualquer pessoa que eu sou vulnerável, sim, que eu tenho imperfeições, que eu tenho fraquezas, que eu tenho medos, ansiedade e um diagnóstico psiquiátrico, né? Mas que diante disso, Deus me dá coragem para confiar nele e colocá-lo de novo no centro do meu coração. E a comunidade tem me ajudado muito nisso. Amém. Então vamos encerrar com uma oração. Pai querido, nós somos extremamente gratas por esse momento aqui, por esse dia que o Senhor separou antes mesmo que nós tivéssemos nascido, como diz a Tua palavra. Obrigada realmente porque o Senhor tem sustentado toda a Sua comunidade, todos os Seus filhos, não somente nós, mães de crianças com deficiência, mas todas as outras mães, todos os outros pais, todas as pessoas que têm desafios diferentes na vida. Obrigada porque a Tua fidelidade não se quebra quando nós o tiramos do centro da nossa vida, nós reconhecemos isso e pedimos perdão. E que realmente o Teu Santo Espírito sempre sopre, sempre nos traga para a direção certa, nos mostre se é para a direita, se é para a esquerda, que quando realmente a gente for tentado andar ou controlar as situações, andar conforme a nossa pseudo-sabedoria ou conforme que a gente acha que seja correto, que o Senhor interfira, porque nós queremos estar sempre seguindo o Teu caminho. Muito grata realmente que setembro seja um mês abençoado para todos nós. E é isso, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, João Lucas. Vamos para o louvor então, gente. Olá, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Espero que você esteja aí junto com seus familiares para a gente continuar o nosso culto. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Declare: a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte, castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia, Pai. Tu és o nosso castelo forte, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Firme, ó Deus, está, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. Quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça.
graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Galerinha de Geração Sal, meu nome é Andréia. Meu nome é Isaac. Meu nome é Estevam. Hoje nós vamos contar a história de Isaac. Um jovem valente e obediente. Yeah! E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o pastor Marcos e a gente tem uns assuntos polêmicos aí para falar com vocês. Então fiquem ligados aí, assistam o vídeo que já está no ar e o episódio de hoje está bem bacana. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Especialmente, nós vamos ter um tempo agora para orar, como temos feito nos últimos domingos, vamos fazer agora novamente. Vamos ter 2 tempos de oração. Eu queria que você se preparasse, que você tivesse um tempo aí tranquilo, que aquietasse aí na sua casa e ficasse ligado aí na tela que vai aparecer para vocês com os nossos 2 pedidos, tá? Então vamos lá, o primeiro lugar nós vamos orar por um povo, e hoje nós vamos orar pelo povo Mapila. É um povo que se encontra no sudoeste da Índia, um dos 28 estados da Índia, chamado Kerala. Kerala é um povo, lá nessa região, eles têm em torno de 35 milhões de habitantes. E dentre esse povo, tem o povo Mapila. O povo Mapila, ele não é, a maioria é hindu, né, islâmico, mas eles têm 2% de cristãos. Eles têm a Bíblia toda, eles têm líderes, eles têm igrejas, e nós vamos orar por eles agora. Orar por essa igreja, que ela seja forte, orar pela essa liderança, e pedir a Deus que em nome de Jesus salve aquele povo, dê oportunidade para eles conhecer o Evangelho e serem salvos em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça aí, vamos orar junto por esse povo, é o povo Mapila, amém? Vamos lá. Ó Senhor, nós queremos colocar o povo Mapila nas Tuas mãos nessa manhã, ó Pai. Pedir a visitação especial do Senhor sobre toda a região. Nós sabemos que nesse momento, em vários momentos, Senhor, dessa semana, as igrejas lá vão estar se reunindo, e vão estar adorando ao Senhor, e vão estar clamando ao Senhor, e nós sabemos que o foco principal, Senhor, é pedir, suplicar, Senhor, pela vida daquele povo. Ó Deus, em nome de Jesus, use, Senhor, a igreja ali estabelecida, a sua liderança, os irmãos, a vizinhança, a comunidade, para que o Teu Evangelho chegue, Senhor, naquele povo todo, e que eles possam conhecer o Senhor, e que eles possam se render ao Senhor, e que eles possam ser salvos, e fazer diferença além das fronteiras, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bênção. Vamos continuar orando. O segundo tempo agora de oração nosso é com o nosso missionário, irmão, amigo, a família especial que nós temos, que ela é de Uberlândia, está lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Nós vamos orar por Davi e Rebeca. Acho que alguns de vocês devem conhecer, são irmãos especiais. Eles trabalham na comunidade batista e têm o desafio de plantar igrejas no sul da Califórnia. Então nós queremos orar pela vida deles, para que eles continuem firmes, com o propósito do Senhor. E ontem eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para o Davi. Falei, Davi, o que você quer que a gente ore? Nós vamos orar amanhã lá na igreja, com a comunidade espalhada por todo lugar, pela vida de vocês. E ele pediu, ore pelo desenvolvimento espiritual dos meus filhos, Davi e Felipe. Davi tem 14 anos, Felipe tem 13 anos, e eu queria pedir agora, irmãos, que você, aí na sua casa, pudesse abaixar a sua cabeça, lembrar da família do Davi, Davi e Rebeca.
e pelas essas duas crianças, 2 adolescentes, pela vida deles, para que o Senhor faça a obra, complete aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Ora aí na sua casa, tem um tempo de oração por eles, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, nós queremos mesmo colocar a vida do Davi e da Rebeca nas tuas mãos. Ó Deus, visite aqueles irmãos que estão doando, Senhor, o seu tempo, a sua vida, para o teu reino, ali na Califórnia. Ó Pai, nós sabemos que tem muitos desafios. Ele me disse que a pandemia lá está bem complicada. Nós sabemos que os Estados Unidos também está num processo muito difícil. E nós clamamos, Senhor, pela vida, pela região deles, por aquilo, pelo trabalho diário que eles desenvolvem na plantação de igrejas. Pedimos que o Senhor dê sustento para eles, dê direção, dê estratégia, dê condições deles caminharem e continuarem o desenvolvimento do seu trabalho. Especialmente o pedido dele, ó Pai, pelo Davi e pelo Felipe. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esses 2 adolescentes nas tuas mãos e pedimos que o Senhor os visite, que o Senhor esteja com eles nessa caminhada, Senhor, para que eles possam ser homens do Senhor, homens de Deus, homens fortes, valentes, homens que realmente, Senhor, estejam preparados para os desafios que vêm pela frente e que eles possam ser bênção, ser testemunha, ser alegria, trazer conforto. Ó Pai, em nome de Jesus, complete a tua obra na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Além disso, nós queremos também pedir aos irmãos que, continuando nesse momento de culto, estejam atentos àquilo que vai aparecer na sua tela aí, que nós temos agora o momento de ofertório, o momento de você colocar, devolver, abençoar a comunidade, os projetos que nós temos desenvolvido aqui na nossa comunidade. Então, é o momento de você cultuar com seus dízimos, os seus compromissos, as suas ofertas, e nós pedimos àqueles que não são da nossa comunidade, porventura estiverem ouvindo, não se constranjam, isso é uma bênção para nós fazemos com alegria, não é porque alguém impõe, nós entendemos em Deus a bênção de poder repartir aquilo que Ele tem nos dado. Então, tire esse momento, esse tempo, para que Deus possa também abençoar a sua vida nesse momento de dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, no pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. Se vai, você pode dizer: quando ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. O Senhor está falando para nós essa manhã. Ouço a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Ouço a voz do alto a me dizer,
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente. E aí, família, Pitadas da Sal da Semana tá bem rapidinho. Quero deixar com vocês 2 recados. E o primeiro é que a nossa série Ser Valente tá chegando ao fim. Nosso próximo domingo, dia 13, nós vamos ter o nosso último tema, que é Ser Valente no Cansaço. O Rafael Pijama vai trazer essa reflexão aqui pra gente, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Lembre-se dos horários, sempre pela manhã às 10 horas e de tarde às 6h30. E o outro recado é sobre o nosso Zoom de oração diário, que acontece às 19 horas na plataforma do Zoom. É sempre um momento da gente se reunir enquanto família, para orarmos uns pelos outros, clamarmos ao Senhor pelos nossos pedidos. Se você participa de um PG, conversa com o pessoal e traga os pedidos de oração do seu PG, da sua família, dos seus amigos, e vem participar com a gente. É sempre um momento muito especial onde a gente pode estar junto mais uma vez e melhor, nós podemos estar clamando uns pelos outros. Então fica aqui o nosso recadinho da semana. Um beijo e até semana que vem. Olá, meus irmãos. Graça e paz do Senhor sobre a vida de todos vocês. É uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez para repartir a palavra do Senhor. É uma responsabilidade, mas também um grande privilégio. E eu creio que essa manhã, essa tarde, essa noite, esse dia que o Senhor escolheu para a gente repartir essa palavra dentro da série Ser Valente, Deus tem algo para repartir ao seu coração. Então eu gostaria de começar esse momento da meditação da palavra com uma oração. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por esse momento. E nós queremos clamar para que a nossa alma se aquiete no Senhor. E que o nosso coração esteja totalmente rendido ao Senhor. Para que a gente seja uma terra boa, onde o Senhor vai plantar sementes. E nós vamos acolhê-las para que elas germinem e deem frutos. Frutos que permaneçam na nossa vida e transformem a forma da gente pensar e de viver. Fazendo com que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, eu quero clamar para que cada pessoa nesse momento, onde que elas estiverem assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra, o Teu Espírito Santo comunique no coração delas, na mente delas, a Tua verdade. Seja o Teu Espírito a traduzir essa palavra ao coração de cada um que vai estar recebendo, conforme aquilo que o Senhor quer comunicar. E essa beleza da onipotência do Senhor nos encanta, Pai, nos descansa na certeza que o Senhor vai cumprir o propósito para o qual essa palavra foi escrita no coração de cada um agora. Senhor, quero entregar minha vida como uma dispenseira do Senhor. Que a minha mente e meu coração estejam rendidos ao Senhor. Para que o Teu Espírito me use livremente conforme a Tua vontade. E a minha carne se cale, todo o meu temor e tremor se aquiete diante da Tua presença. E diante do Teu poder para repartir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Eu me alegro, eu tremo e eu me apresento em obediência diante do Senhor para repartir essa parte das Escrituras que o Senhor depositou no nosso coração, para repartir com você. Se você tem acompanhado a série Ser Valente, você vai perceber que nós já falamos a respeito da vida de Josué e toda a sua trajetória com o povo de Israel. Nós também falamos sobre a vida de José, um homem valente que esperou no Senhor o cumprimento da promessa e através dessa espera, Deus foi trabalhando no coração de todos os filhos de Israel, de todos os filhos de Jacó, aquilo para o qual Deus queria cumprir a sua promessa. E foi por isso que o nosso irmão José, ele fala que aos seus irmãos, quando vão encontrá-lo e vão reconhecê-lo, como bem disse o nosso irmão Pedro aqui, pregando sobre isso, José fala, não vos atemorizeis, porque foi para essa hora que o Senhor permitiu que vocês me escravizassem, porque para cumprir a vontade do Senhor, eu estou aqui. Então, e também meditamos na vida de Abraão no nosso último domingo, trazendo ali a coragem, a fé e a obediência de Abraão sobre todas as coisas, entregando Isaac ao Senhor.
E, meus irmãos, eu quero repartir com vocês o meu coração nesse dia, nessa hora, porque o Senhor segredou ao meu coração uma frase, uma palavra central para a gente repartir. A palavra é que nós precisamos receber da parte de Deus o entendimento de onde nós estamos na história maior que Ele está escrevendo sobre a terra. Há uma história maior de Deus que vai além da nossa história. É uma história onde nós não percebemos todas as coisas, onde nós não temos condições de ver todas as coisas, mas com certeza nós fazemos parte de uma parte desse todo. E essa parte nos cabe obediência e confiança, ainda que nós não vejamos toda a figura. E é isso que eu gostaria de transmitir ao seu coração através da vida de Débora e Joel, que participaram de um momento específico na história do povo de Deus, mas que estavam cumprindo um cumprimento daquilo que Deus já havia escrito sobre toda a história. E se eu e você, nós percebemos isso e crermos nisso, e entendermos que nós somos os filhos e filhas de Deus, capazes de traduzirem a história que Deus já escreveu nessa terra, nós seremos o povo mais feliz da terra, mais contentes e mais cheios de paz, ainda que estejamos em tempos de guerra, como nós estamos hoje. E como estava assim também os filhos de Israel, juntamente com Débora e Jael, essas duas mulheres que interviram na história, a propósito do que Deus tinha estabelecido, para que a história de Deus permanecesse fiel, contada a todo o seu povo. Então, para começar a nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês o livro está no capítulo 4 de Juízes, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, para que você acompanhasse comigo essa leitura. É importante a leitura da palavra, ela não é só importante como ela é fundamental, meu irmão. Eu posso te contar uma história, e eu gostaria de te contar essa história, mas eu prefiro ler essa história, porque a leitura da palavra é a prática que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Que, aliás, Josué, que antecede o tempo aqui dos juízes, fala essa orientação ao povo de Deus, que nós deveríamos meditar nessa palavra dia e noite. E não tem como eu meditar na palavra se eu não ler a palavra. Amém, igreja? Então, nós vamos ler versículo 1 do capítulo 4 de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que era o anterior juiz. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Disse Baraque a Débora: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Porventura, o Senhor não saiu, meu irmão e minha irmã, adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após eles. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque
E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até o exterminarem. E diz assim no capítulo 5, no final do capítulo, que a terra teve paz por 40 anos. Essa é a história menor que nós vemos dentro do livro de Juízes. Essa é a história de duas mulheres que ouviram, confiaram e obedeceram. E se arriscaram à frente de um exército, para simplesmente e unicamente seguir o movimento que Deus estava trazendo na história. Mas antes da gente trabalhar mais fundo em cima daquilo que é o capítulo 4 de Juízes, eu gostaria de trazer um pano de fundo da circunstância na qual chega-se a história de Débora para o povo de Israel. E essa figura maior, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter em mente. Porque esse é o entendimento do propósito de Deus sobre a terra. Nós não vamos nos engajar dele, porque nós não vamos acreditar que a história é a nossa história. Que a história acontece só naquilo que está ao nosso redor. Só no meu momento presente, só naquilo que eu estou vivendo de dores e agonias. Mas a história de Deus a nosso respeito, a respeito do seu povo e a respeito sobre a humanidade, é uma história muito maior. Que eu e você temos o privilégio de fazer parte. Como bem disse aqui o nosso irmão que pregou a respeito do livro de José. José era esse homem que estava levando o povo a conquistar a terra prometida por Deus aos seus filhos. Desde Gênesis, Deus ia falando a respeito dessa terra. Mas acontece que Moisés, aquele líder que liderou o povo para tirar eles do Egito e fazer a travessia do deserto e chegar até diante de Canaã, a terra então prometida, deixa no livro de Deuteronômio todas as recomendações para o qual o povo de Deus tinha que se atentar. É aquela despedida onde você tem que escolher as palavras certas e as últimas palavras para quem você ama. E dentro dessas palavras do livro de Deuteronômio, tem uma palavra no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse versículo de Deuteronômio, Deus está deixando muito claro que Deus nos coloca dentro da sua história, porque Ele fala aqui que Ele nos prometeu uma terra prometida, Ele nos quer levar a esse lugar, mas Ele também nos coloca numa condição de nós escolhermos a vida ou a morte, que Ele está colocando diante de nós. E que para eu escolher a vida, eu preciso amar ao Senhor, eu preciso ouvir a sua voz e eu preciso me achegar a Ele. A vida de Deus que corre sobre a humanidade, que está presente se eu crer e se você não crer. Porque todos nós usufruímos dessa vida de Deus.
Nós respiramos, nós acordamos, nós temos a gravidade nos trazendo para essa terra, não deixando a gente flutuar. Todo esse ecossistema e esse universo que Deus criou, ele habita em nós e sobre nós. Nós estamos dentro dele e nós usufruímos dele, acreditando quem fez isso ou não. Eu escolhi acreditar que foi o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, que fez esse céu e essa terra para que nós habitássemos. E Ele nos colocou nesse lugar para relacionar com Ele. Mas Ele fala que Ele tem colocado a bênção e a maldição, a vida e a morte. Assim como Eva, quando esteve diante da vida e da morte, de escolher obedecer ou não, ela escolheu desobedecer e acabou acarretando para a humanidade toda uma consequência da sua desobediência. A minha e a sua desobediência acarretam consequências para todos aqueles que estão à nossa volta e que vêm depois de nós, porque nós deixamos de ser fiel com a palavra cumprida de Deus nas nossas vidas. E eu gostaria de ler com vocês o que acontece depois, porque aí Deuteronômio vai falando a respeito de que então os filhos de Israel deviam atentar para a lei do Senhor e para obedecer a sua palavra. E aí chega Josué para assumir o povo de Deus depois da morte de Moisés. E aí acontece que nós vamos ler lá em Josué capítulo 3, versículo 3 e 4. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Nós vamos ler o seguinte. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Bom, depois de toda essa instrução que Deus tinha falado para Moisés dar ao povo, então o povo estava conquistando, estava vivendo aquele momento de chegar na terra prometida. E daí Josué traz essa orientação para o povo para seguir a arca que representava a presença de Deus. A arca vinha antes do povo. E a orientação era que o povo tivesse uma distância dessa arca para que todo o povo pudesse ver por onde ela estava indo. Porque não havia ainda histórico de trajeto de chegar na terra prometida. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida não tem histórico. A gente acha que tem histórico. A gente acha que a gente sabe o dia de amanhã. Mas essa pandemia tem nos mostrado que nós sabemos que nada sabemos. Que nós não controlamos o nosso dia de amanhã. Que por mais que nós façamos e pensamos e planejamos como poderemos viver, no final do dia quem tem a palavra é o Senhor que governa céus e terra. É Ele que conhece toda a história a nosso respeito. E Ele traz essa instrução para que a gente carregue a arca diante de nós, para que ela nos mostre o caminho. Porque o caminho que nós temos para percorrer nessa terra, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. A palavra também fala lá em Josué, no capítulo 4, no versículo de 1 a 7, o seguinte. Josué, capítulo 4, no versículo de 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar de onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus quis que a história dele fosse contada aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Para que a lei do Senhor, para que a vontade do Senhor, para que o movimento do Senhor sobre a terra fosse sendo estabelecido e percebido, muito além do que apenas o movimento que acontece no meu dia a dia. Eu vou perceber que é uma história que começou desde Abraão e que vem se construindo até os dias de hoje. Sabe, meus irmãos, nós tivemos um ano muito único o ano passado, vivendo um ano sabático como família.
E nos nossos planejamentos, a gente tinha discernido que Deus estava nos direcionando para os Estados Unidos para esse ano sabático, para ficar ali em Dallas, dentro do Instituto Cristo para as Nações, conhecido como Christ for the Nations. Um lugar maravilhoso que Deus nos deu ali para estar com a nossa família, onde estávamos aprendendo a palavra e aprendendo com o Senhor muitas coisas. E quanto mais a gente teve tempo ali com o Senhor, de amar, de ouvir, de se chegar a Ele, mais o Senhor inclinava o nosso coração ao longo dos dias para um outro movimento que nós não percebemos. Um movimento totalmente não experimentado por jamais na nossa vida. Um caminho novo que nós não tínhamos percorrido. Um caminho de deixar um planejamento inteiro acertado de escola, casa e toda uma ligação com aquele povo americano para deixar a nossa tenda ali e se mover aonde o Espírito estava nos conduzindo, que era a Inglaterra, no segundo semestre do nosso ano sabático. Esse compelir de Deus, esse movimento nasceu de Deus através de várias situações e foi crescendo de março até julho. Março foi a primeira sintonia que houve no nosso coração de perceber que talvez o Senhor gostaria que nós passássemos na Inglaterra no nosso caminho de volta para o Brasil. Isso significaria ir para a Inglaterra em dezembro. Mas à medida que nós buscávamos o Senhor ia abrir um caminho na nossa frente que nós não havíamos planejado, que era ir para a Inglaterra no segundo semestre, a partir de agosto. Isso significaria abrir mão da escola em Dallas, abrir mão, Marcos, dos seus estudos, abrir mão do apartamento que Deus tinha provido dentro desse instituto para nós, de todos os amigos que a gente estava fazendo, mas de confiar que o plano maior de Deus tinha algo e tem algo a nosso respeito e a seu respeito que nós não compreendemos nessa hora. Porque se eu e você entendermos que nós somos filhos do Deus Altíssimo, há uma história do Deus Altíssimo sendo traduzida pela nossa vida que nós não compreendemos toda. Então eu não posso querer obedecer apenas aquilo que eu entendo, porque eu não entendo toda a história. Eu não sou onipresente nem você, nem onisciente. Nós não conhecemos toda a história, mas o Senhor conhece. E por conhecer toda a história, o Senhor nos levou, o Senhor abriu todas as portas que não estavam programadas, planejadas, acordadas, e o Senhor nos deu casa na Inglaterra, o Senhor nos deu escola para os nossos filhos estudarem, ainda que nós estávamos com visto de turista, o que não era nos direito legítimo, mas aprouve ao diretor dessa escola nos exercer favor, e ele disse, vocês podem vir os seus filhos como alunos convidados. Nós tivemos um carro à nossa disposição, emprestado por irmãos que entenderam que ali havia um cumprimento da vontade do Senhor. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, eu não entendo todo o propósito de Deus em ter nos movimentado a ir à Inglaterra no nosso último semestre do ano sabático. Quem me conhece sabe que eu amo a Inglaterra, eu amo aquele país, eu amo aquele povo, eu aprendi a amar há 20 anos atrás. E eu me sinto em casa quando eu estou naquele país. Talvez porque os nossos ancestrais espirituais vieram de lá. Mas não é só isso que me moveu para estar na Inglaterra, porque o que nós tivemos de deixar para trás nos custou muitas coisas. Filhos chorando sem entender o motivo pelo qual estávamos fazendo essa mudança. Mas mais do que entender e mais do que satisfazer a vontade dos nossos filhos, eu quero que os meus filhos entendam a história do Senhor. Eu quero fazer memoriais na vida dos meus filhos para que eles lembrem que ali o Senhor foi fiel conosco. Ali o Senhor estabeleceu a sua história. Ainda que custe hoje o choro, a raiva, o não entendimento daquele processo, a história de Deus construída é maior do que esse momento. E eu confio no Senhor, e eu e o Marcos confiamos no Senhor, de que esse movimento vinha da parte do Senhor, para algo que a igreja dele vai usufruir. Não só a minha vida e a minha casa, mas todos aqueles que temem o Senhor. Porque nós podemos ouvir o barulho das águas de Deus se movimentando entre essas duas nações mais uma vez. Mas eu sei que vai vir uma cachoeira pela frente, meu irmão. Amém? Então nós temos que movimentar em direção àquilo que o Senhor quer. E assim chega a história de Juízes. Seja a história de Juízes, onde o povo de Israel está ali em Canaã, na terra prometida, mas os filhos de Israel estavam dispersos, desatentos com a vontade do Senhor. Josué foi muito diligente em trazer aos filhos de Israel memoriais, não só esse do Rio Jordão, mas um pouco anteriormente, se você ler ali a história do início de Josué, você vai ver que aconteceu Gilgal, que é aquele momento onde eles circuncisam os filhos de Israel, para que eles pudessem ter então esse memorial, essa lembrança de que eles pertencem a um Deus. Porque aquele povo que tinha chegado na Terra Prometida eram os filhos dos que saíram do Egito.
E muitos deles foram perdendo a referência de quem era Deus. E Josué, como líder, sabia que ele precisava preparar o espírito desses filhos de Israel para tomarem posse da terra prometida, para estarem entendendo o que eles estavam fazendo naquele lugar. E, contudo, a palavra fala em Juízes 2, você pode ler comigo Juízes 2, Juízes capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribai os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. O que Deus estava falando aqui? Porque o povo de Israel não obedeceu a sua palavra, Deus os entregou aos inimigos que estavam tomando conta daquela terra de Canaã. E assim diz também no capítulo 2, no versículo 10 de Juízes, diz o seguinte: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam a Balaíns. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual tem sido o memorial que você tem feito na sua casa, para que a memória do Senhor e aquilo que o Senhor é seja estabelecido nas outras gerações que virão após você? Porque os filhos de Israel, por não guardarem esse memorial, por não guardarem a lembrança de quem Deus era, eles entraram na terra prometida, que era uma promessa de Deus, mas eles não usufruíram de tudo que eles poderiam usufruir por causa da sua desobediência. E foi nesse contexto, então, que nós temos aí a chegada do livro de Juízes, porque o povo estava disperso, o povo estava sem um líder, Josué já tinha morrido, e então o povo, pela primeira vez, tinha que, de fato, ter a sua fé exercendo aquilo que eles para o qual estavam ali. E eu te pergunto nessa hora, talvez esse tempo de pandemia te pegou de calça curta, de surpresa, porque você não imaginava que você ia ser tão confrontado com as suas limitações. Você não imaginava que a sua nudez ia ser exposta para você e para os seus mais próximos de você, ao tal ponto que você não gostou nem de estar perto dos seus, porque eles eram uma lembrança visível daquilo que você não estava sendo. Deus permite isso na nossa vida para nos curar e para nos transformar, para nos render à sua soberania e não para nos destruir. Então eu te faço um apelo, meu irmão. Se até aqui você não percebeu esse movimento que o Senhor está fazendo conosco, em nos levar para dentro das nossas casas, como num período de guerra, e nos fazer encarar nós mesmos e a nossa relação com o Senhor, eu te clamo. Eu clamo ao seu coração para que você gaste tempo com o Senhor e você deixe Deus restaurar o altar dentro de você, o lugar onde Deus é Deus na sua vida, o lugar onde Deus é o centro da sua vida, porque talvez você esteja longe do seu pastor, do seu amigo espiritual que te mentoreava, você está longe daquele ambiente maravilhoso da comunhão dos santos, presencial, onde você se fortalecia pela fé do seu irmão que estava ali do seu lado. E isso é muito maravilhoso, isso é de Deus, mas há momentos da nossa vida que eu e você vamos estar sozinhos, num período de guerra, onde nós temos que buscar a nossa fé em nós, naquilo que foi memorial de Deus na nossa vida, naquilo que foi construído pelos nossos pais espirituais e por aquilo que Deus quer construir na sua vida a cada dia. Mas às vezes o que acontece é que a gente é displicente com aquilo que Deus está construindo e nós não guardamos no nosso coração a palavra do Senhor e a gente fica como aquele distraído andando e achando que a bordoada não vai cair em nós um dia, mas ela vai cair. E se você não ficar atento a essa bordoada e esse sussurro do inimigo, assim como o sussurro do inimigo estava fazendo aos filhos de Israel no período de Juízes, você vai se encolher, você vai se esconder e você vai se atemorizar diante das circunstâncias. E você não vai perceber o que Deus está fazendo através da história. Foi nesse contexto que chegou os filhos de Israel. E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele resolveu estabelecer juízes para julgar a causa do povo, para lutar por eles militarmente e fazer com que eles alcançassem a terra prometida. O período de juízes é um período em que o povo se perdeu e essa frase, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, ela era recorrente. E por várias vezes esse ciclo aconteceu.
Mas a graça e a misericórdia do Senhor e a soberania de Deus em contar a sua história, apesar do nosso pecado, instituiu 12 juízes no tempo de Israel, no tempo de juízes, para poder serem aqueles guias, a maioria deles militares. Mas no caso de Débora, foi uma mulher que Deus escolheu para julgar Israel nesse tempo, onde há 20 anos eles estavam sendo escravizados, como nós lemos aqui. E aí, então, Débora, ela é a única juíza dentre 12 juízes que foram estabelecidos nesse período para ajudar o povo a ter a direção do Senhor. Aprove ao Senhor escolher uma mulher. A palavra não fala por que Deus escolheu uma mulher. Então eu não vou me ousar a entrar em nenhuma colocação daquilo que eu posso pensar ou imaginar. Mas a palavra fala que Deus escolheu uma mulher dona de casa, porque ela é mulher de Lapidote, uma profetisa, porque ela era uma mulher que profetizava, ou seja, profetiza, aquele que profetiza, profetiza a palavra do Senhor e a vontade do Senhor revelada na terra para aqueles que estão ali. Ela traduz a vontade do Senhor. Ela é uma mulher que tinha comunhão com o Senhor. E ele escolheu expor essa mulher debaixo de uma árvore, publicamente, onde as pessoas subiam a ela para que ela julgasse as suas causas. Aprove ao Senhor dessa forma. E por isso Débora diz, no capítulo 5 de Juízes, que ela foi conhecida como mãe em Israel. A palavra no capítulo 5 fala o seguinte, 5:7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Israel estava deserta, as aldeias estavam desertas porque o povo estava em guerra. Há 20 anos o exército de Císara, esse comandante do rei Jabim, oprimia os filhos de Israel. E não havia um que se levantasse contra esse exército, porque não havia a memória, não havia a presença do Senhor trazendo ali no coração do homem o movimento que Deus queria que eles fizessem. Não a partir da sua força, não a partir do que eles poderiam, mas a partir da palavra revelada de Deus. Porque quem ganha a guerra é o Senhor, meus irmãos. Não somos nós. Débora se levanta, Deus escolhe essa mulher e Deus coloca ela debaixo dessa árvore para ela julgar a causa desse povo. E eu fico percebendo que muitas vezes hoje a gente fala sobre essa questão do empoderamento, é uma palavra recorrente no universo feminino. A gente fala sobre a questão da submissão, vendo essa palavra como algo destituído da sua correta compreensão. E a gente vai colocando, eu quero ler aqui o que eu escrevi, porque eu vou traduzir melhor o que eu quero falar. Nunca foi problema de capacidade o empoderamento. Nunca foi problema de capacidade para a mulher. Porque Deus criou a mulher à sua imagem conforme a sua semelhança. Amém, igreja? Deus não criou ninguém defeituoso e incapaz de cumprir a sua vontade. Mas Deus criou a mulher diferente do que Ele criou o homem. Então Deus traduziu e Deus embutiu em cada um dos seus filhos particularidades da sua essência, de forma que eles vão traduzir de forma diferente quem Deus é. E existe essa diferença na execução daquilo que Deus depositou em cada um de nós para fazer. Mas não existe mais ou menos poder. Não existe mais ou menos capacidade. Não existe mais ou menos submissão. Sabe por quê? Se você ler Efésios 5, você vai entender o texto dentro de um contexto onde Deus falava que todos nós devíamos submeter a Deus em primeiro lugar. E uma submissão mútua uns com os outros. Onde o homem tem que submeter a mulher amando-a e se entregando por ela como Cristo se entregou para a igreja. Isso é uma submissão a Deus. Porque sub é um prefixo que fala que estamos debaixo de uma missão. Uma missão dada por Deus lá em Gênesis, onde Ele falou, meus filhos amados, em quem eu tenho todo o prazer, homem, guarda esse lugar, mulher, corresponde com ele, e vocês resplandeçam a minha glória sobre a terra. Não é uma disputa de poder de quem tem mais força, de quem tem mais evidência, de quem tem mais posição, ou de quem tem mais direito, porque nunca foi a respeito disso. Foi a respeito de mostrarmos a glória do Senhor sobre a terra. E para isso, nós devemos nos submeter mutuamente um ao outro. A mulher deve se submeter, sim, ao seu marido. A palavra fala sobre submissão. Entendendo que essa submissão, ela está servindo ao Senhor em primeiro lugar. Por isso que Débora se levanta como uma mulher, esposa de Lapidote. Ela se levanta porque Deus a escolheu
E ela também se posiciona com toda a capacidade para ir em frente e levar o povo de Israel a um livramento que Deus queria, porque ela era capaz. Mas essa capacidade dada a Débora não foi para ela subjugar e nem provar o seu valor para ninguém. Porque quando eu sei aquilo que eu sou, eu não preciso fazer para provar quem eu sou. Então, minhas irmãs, mulheres, nós não precisamos de lugar, de posição, e nem de jogar pedra em cima da palavra submissão para a gente se sentir que nós valemos alguma coisa ou que temos um lugar ao sol. Porque Deus já nos deu esse lugar ao sol. E toda vez que nós nos posicionarmos, nós temos que nos posicionar como aquelas que entendem o nosso chamado, o nosso propósito. E aonde eu estiver, exposta ou guardada no secreto, publicamente ou secretamente, com grande evidência ou pouca evidência, não importa o lugar e nem o que eu faço, importa o Espírito de Deus que está em mim, me levando a viver essa situação. Que foi aqui o nosso caso de Débora, que chega para Baraque no versículo 6, 7, 8 e fala assim, você vai para a guerra e Deus te deu essa instrução, como nós lemos aqui. E aí Baraque fala assim, eu só vou se você for. E aí eu te pergunto, um povo estava atemorizado por 20 anos. 20 anos o povo estava atemorizado. Não se levantava um líder militar do povo de Israel para guerrear contra a opressão do inimigo. E aí Débora chama um homem do exército. Ela não tinha dúvida da sua capacidade, mas ela não tinha que ser uma soldada de guerra para provar quem ela era. Amém? Ela era uma profetisa do Senhor. E a sua função nessa hora era levantar o povo de Israel, nutrir o povo de Israel, alimentar o povo de Israel com a palavra de Deus, lembrando a eles quem eles eram e a quem eles serviam. E essa nutrição que Débora viveu chegou ao coração de Baraque e caiu no coração dele. E ele, com certeza, até então estava atemorizado, porque ele não tinha tomado providência. Mas quando Débora coloca para ele a vontade do Senhor, ele recebe essa vontade, ele recebe essa proposta. E ele fala, eu irei, mas se você for. E aí quando eu li para vocês o texto de Josué, quando fala lá no capítulo 2 da Arca da Aliança, que ia à frente do povo de Deus, para que a Arca da Aliança representasse então a presença de Deus indo à frente. E o povo de Deus ficava atrás, para que eles vissem aquele caminho que eles não conheciam. Débora era a mulher conhecida de todos ali os filhos de Israel, exposta numa montanha, debaixo de uma árvore, onde todos subiam a ela para terem suas causas julgadas. Ela era reconhecida como aquela mulher que traduzia a vontade do Senhor. Então, com certeza, esse homem Baraque quis que ela fosse à guerra, para que ela pudesse, então, também carregar ali a vontade do Senhor. Ela não era ela, era a presença do Senhor nela. Era o que ela carregava, era o que ela representava, era o Espírito de Deus que estava sobre ela, guiando o povo para a libertação. O quanto você contém o Espírito Santo de Deus. O quanto você discerne o que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para os seus amigos, para onde você está inserido. Qual que é o movimento que o Senhor quer que você faça nessa hora? Débora recebeu de Deus, e se ela recebeu de Deus, meus irmãos, eu e você podemos receber. Porque o Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos ensinar e para nos compelir ao movimento de Deus nessa terra. Débora decidiu e escolheu obedecer o Senhor mais do que entender. Porque com certeza não era fácil para uma mulher ir para uma guerra. Nessa época, as mulheres não iam para a guerra. Hoje as mulheres vão para a guerra, mas nessa época as mulheres não iam para a guerra. E aí Débora fala para ele também profetizando, eu vou com você, certamente eu irei com você para a guerra, mas eu quero te falar uma coisa, não vai ser nas tuas mãos que o inimigo vai cair. E aqui é um contexto histórico que os estudiosos falam, que para um homem nessa época, não ter a sua vitória de batalha de guerra tida pelas suas mãos era uma vergonha, era uma desonra. De certa forma, aqui o Senhor quis também trazer uma chamada, um puxão de orelha para aqueles homens, eu acredito. Mas aprove ao Senhor escolher que Jael fosse essa outra mulher participando dessa história. E o contexto de Jael é maravilhoso, porque o contexto de Jael ela é bem diferente do de Débora, ela está dentro da sua casa.
E talvez Jael fosse uma mulher totalmente desconhecida do contexto dos filhos de Israel, porque ela era esposa de um queneu. O queneu era um povo nômade, que mudava as suas tendas de tempo em tempo. E eles não se fixavam em um lugar por muito tempo. E também por essa razão, as mulheres dos povos nômades que montavam tendas, elas eram as responsáveis por ter a tarefa de montar e desmontar a tenda. E por isso Jael é aquela que manuseava bem o martelo e a estaca, porque era algo do seu dia a dia, do seu contexto. Mas eu tenho aqui uma outra mulher, fora do contexto dos filhos de Israel, que ouviu, que discerniu, que creu na história de Deus sobre a vida dela, que creu na história maior do que ela estava percebendo. E sabe o que a história diz? O seu marido, eles trabalhavam eles eram ferreiros. Ei, obrigada, Eilinho. Eles eram ferreiros, então eles consertavam os cavalos de ferro do rei Jabim. Por isso que na hora que Sísera foge ali da batalha, ele vem para a casa dela e ele identifica ela como uma casa amiga. Por isso que ele entra na casa dela, porque ele vê ali que eles eram um povo que serviam ao rei Jabim. No entanto, meus irmãos, dentro daquela casa existia uma mulher temente ao Senhor, que ouvia a voz do Senhor e que percebia o movimento de Deus pela terra. Ela convida esse homem para entrar. E eu quero te falar uma coisa. Em tempos de guerra, em tempos de opressão, em tempos onde as nossas emoções estão à flor da pele e nós não sabemos como será o dia de amanhã, receber o inimigo opressor dentro da sua casa não é o melhor convite que você quer fazer. Eu vou te dar um exemplo hoje. Você convidaria para jantar com você aquele irmão, aquela irmã que está com Covid e você sabe que está com Covid? Pois essa mulher convidou o seu maior inimigo para dentro da sua casa. Porque ela sabia, acima de todas as circunstâncias, a quem ela servia. E ela estava sintonizada com o movimento de Deus, acima dos seus temores. E essa obediência foi maior do que o seu entendimento dos reais perigos de ter o inimigo dentro da sua casa. Ela estava cumprindo o movimento de Deus. Ela não estava cumprindo a sua vontade de prevalecer, de ter empoderamento, de ter autoridade na vida, em cima de um homem, de ter nada que fosse sobre si. Ela estava totalmente rendida e submetida à vontade de um Deus maior, porque esse Deus é protetor, porque esse Deus é amor, Ele cuida dos seus filhos. Se toda a lei, se toda a instrução que Deus deu e todos os limites falando, não se misturem com os filhos desse povo. E aqui os filhos de Israel se misturaram, casaram, fizeram eles de escravos, não expulsaram da terra, eles negociaram a sua fé, eles negociaram a obediência para facilitar para o lado deles. Essas duas mulheres viveram em tempos assim, mas elas não negociaram. Então, meu irmão, minha irmã, você não negocia aquilo que o Senhor está revelando ao seu coração, porque essa negociação vai te prender num lugar que não é a vontade do Senhor. E aí, para terminar essa nossa meditação, então Jael convida, e é muito interessante porque ele pede água, ela dá leite. Mulheres sábias edificam a sua casa. Ela dá leite para ele dormir, cansado de guerra, e vai lá e estaca a estaca, ela prende a estaca na cabeça dele, ele morre. Eu vejo a história de Jael aqui indo ao encontro do inimigo, igual Davi no encontro de Golias. Porque não havia temor na vida de Davi, havia a plena clareza de propósito e de direção daquilo que ele tinha que fazer. Meus irmãos, eu quero te falar uma coisa. Quando nós não temos direção de Deus, nós não saímos do lugar. O movimento de Deus, ele é fruto de uma constante comunhão com o Senhor, que nos inspira e nos compele a agir. E essas duas mulheres aqui, elas estiveram inspiradas para poder ser aquelas que resgatariam instrumentos de Deus, a paz sobre Israel. Mas em toda a história, o movimento foi do Senhor. Porque foi Ele que revelou para Débora, foi Ele que colocou os inimigos, todos os 900 carros de Sísera foram, a palavra no capítulo 5 vai te dar esse entendimento, que eles foram atolados pela chuva e eles foram totalmente destruídos pelo Senhor. E Jael foi aquela que realmente estancou a cabeça ali, a estaca na cabeça de Sísera, mas totalmente guiada pelo Espírito. Elas não fariam essas ações se Deus não tivesse revelado. E por isso, a história de Deus foi sendo preservada e a história do Senhor continuou. E o povo de Israel viveu por 40 anos em paz. Deus, que o nosso coração e nossa vida seja rendido ao Senhor.
que a gente entenda, Senhor, e a gente se renda a essa história maior, que não cabe apenas à nossa história. Que a gente se apaixone, a gente se inspire pela Tua palavra todos os dias, para saber que nós somos os Teus filhos amados, no qual o Senhor tem todo o prazer de revelar sobre a terra a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu acolhimento, o Teu alimento, mas também a defesa daqueles que não têm voz, mas também daqueles que se posicionam para livrar os oprimidos. Deus, que a gente entenda que nós somos o povo escolhido do Senhor para possuir essa terra como quem entende que o Senhor é o Deus que vai à frente, mostrando o caminho que nós não conhecemos. Deus, que nessa manhã, nesse dia, nesse momento, a gente possa ter essa compelir do Espírito para amar o Senhor, para escutar a Tua voz e nos achegar a Ti, ó Pai, e termos nossas vidas conduzidas pelo Teu movimento eterno. Que de eternidade a eternidade o Senhor está escrevendo a Tua história, e que aprove ao Senhor nessa hora nos usar como aqueles embaixadores de Cristo que traduzem como cartas vivas a Tua verdade sobre a terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor, compartilhada conosco nesse momento. Que essa palavra venha trazer vida, venha trazer renovo, que essa palavra possa nos arremeter mesmo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nos ama, que cuida da gente, que quer realmente nos direcionar em todas as coisas. Esse é o momento agora da gente compartilhar da ceia do Senhor. E é um momento sempre de muita comunhão. Apesar da gente estar impedido, fisicamente de congregar, de estarmos juntos, mas nós podemos agora, com toda a paz no coração, compartilhar desse momento, pelo Espírito, em um só Espírito. A nossa certeza é de que a nossa comunhão, antes de tudo, antes dela ser uma comunhão física, ela é uma comunhão espiritual. A nossa certeza é que, como diz a palavra do Senhor, nós estamos em um só Espírito. Essa é a nossa certeza. Por isso nós podemos agora, nesse momento, tomar dos elementos da ceia com essa consciência. A consciência de que somos uma família, a consciência de que somos um só corpo, de que temos um só Deus e de que o Espírito Santo nos une, apesar da distância geográfica. Quero lembrar de quando Jesus foi tomar essa ceia com os discípulos, momentos antes ali da crucificação, e ele diz algo, ele diz várias coisas naquele momento, mas ele diz algo ali que também uma das coisas que ele diz que é muito especial, que ele diz assim: olha, tenho desejado ardentemente tomar dessa ceia com vocês, Tenho esperado há muito por esse momento. Então a gente percebe toda a intensidade de Jesus ao falar isso para a vida dos discípulos aqui naquele momento. A gente percebe que aquele era o momento onde Jesus sabia que iria se despedir dos discípulos, tanto é que ele diz, olha, vai então demorar para a gente ter esse outro privilégio de tomar essa ceia, pessoalmente um com o outro. Então ele estava depositando ali toda a intensidade daquele momento, dizer da vontade ardente que ele tinha de compartilhar aquele momento com os discípulos, momento da mesa, momento ali que fala de comunhão e intimidade. E eu essa semana meditando num dos salmos, eu também pude perceber como que o salmista estava dizendo a mesma coisa para Deus. Se Deus estava dizendo para nós da sua vontade ardente de compartilhar daquele momento de intimidade conosco na Santa Ceia, o salmista também, no Salmo 84, ele fala disso para Deus nas suas orações. E eu queria ler com a gente então o Salmo 84, ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar.
Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, um vale árido, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E aí o salmista continua: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então o salmista estava dizendo a respeito dessa vontade profunda no coração, ardente no coração, pela presença de Deus, pela casa do Senhor, pela comunhão com o seu Deus. Da mesma forma que Jesus estava ali dizendo em Lucas no capítulo 22, tenho desejado ardentemente tomar dessa ceia com vocês. É nessa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, valorizando esse momento de ceia. Esse momento de ceia é um momento extremamente pedagógico para nos lembrar desse desejo ardente de Jesus, de partilhar a sua vida conosco, de partilhar o seu corpo conosco, e desse desejo então, por consequência, ardente no nosso coração, de partilhar a nossa intimidade com Deus e também de estar nesse lugar, nos átrios do Senhor, de estar nos tabernáculos de Deus, de estar na presença do Deus vivo. Foi isso que Jesus conquistou na cruz por nós, quando Ele entregou e o seu corpo foi moído. Quando a gente parte esse pão agora, simbolizando que o corpo dele foi entregue para nós, e quando a gente toma desse cálice, simbolizando que ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, para que a gente então pudesse finalmente chegar na casa, para que a gente pudesse finalmente encontrar a nossa habitação. E a nossa casa, a nossa habitação, são os átrios do Senhor, é a presença do Senhor. E esse momento de ceia então fala sobre isso. Se você estiver nos escutando aonde estiver, basta um pão e basta um suco de uva ou um vinho, e você então pode participar desse momento agora, entendendo o significado desse momento, entendendo que esse momento fala do sacrifício do Senhor Jesus, e aquilo que esse sacrifício conquistou para nós a intimidade, o Santo dos Santos, aquele lugar de presença de Deus. Portanto, se você quer tomar desse pão agora e desse vinho agora, aonde quer que você esteja, você pode fazer isso, para a bênção na sua vida, com a consciência, desde que você creia no sacrifício de Jesus Cristo, desde que você creia naquilo que Jesus fez na cruz pela sua vida, você então pode agora participar dessa comunhão. E às vezes você está aí sozinho em casa, mas você não está sozinho. A presença de Deus é com você e agora, e a presença dos irmãos, do um só Espírito, é sobre todos nós agora, e isso nos capacita, nos possibilita a então tomar da santa ceia do Senhor nesse momento, amém? E é muito bom estar aqui com Neemias, esse amigo querido, para sempre desfrutar dessa mesa que o Senhor preparou por nós, Neemias, e desfrutar de todo o benefício de encurtamento da distância, de todo o benefício da gente poder habitar no coração um do outro, porque é isso que o Senhor Jesus deseja. Ele habitar em nosso coração, a gente habitando no coração dele, e por consequência, a gente podendo também habitar no coração um do outro, amém? Pega aí o pão na sua casa, vou pedir que o Neemias pegue aqui também. Reparta esse pão, se você estiver com a sua família aí agora, ou com um amigo agora, vamos fazer isso com alegria. Amém. Acho que não pode repartir, então. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor
dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, e dos teus átrios o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós encontramos os teus altares, Senhor. Porque Cristo desejou ardentemente essa comunhão, essa intimidade. Nós habitamos nos teus altares, Senhor. E para nós vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos longe da tua presença, Senhor. Que apesar, ó Deus, de todo o distanciamento físico e geográfico, cada um de nós tenhamos a certeza de que estamos juntos em um só Espírito, juntos com o Senhor e juntos um com o outro, em espírito, em oração, em pensamento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vou fazer uma leitura. Uma leitura rápida. 1 Coríntios 10:16. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo, do corpo de Cristo? Amém. O celular deu problema aqui, irmãos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que nossos pecados foram remidos. A palavra de Deus fala em remissão de pecados. Remissão quer dizer que nós fomos desobrigados. Nós tínhamos uma pena, nós éramos obrigados, e a remissão fala de nós de desobrigação. Nós não somos mais obrigados. Deus, no seu Filho Jesus Cristo, deu para nós a grande bênção, a grande oportunidade, a grande aliança, a grande família, a grande comunhão, a grande mesa, de sentarmos juntos, adorarmos ao Senhor e em fé esperarmos o dia da sua volta, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade e pela desobrigação de cumprirmos o que deveríamos, mas Ele cumpriu por nós naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos então juntos tomarmos então o cálice que representa o vinho, que representa o sangue precioso que foi ali naquela cruz, que foi ali que tudo aconteceu, que tudo foi consumado, e que nós tivemos a oportunidade da desobrigação. Nós não somos mais obrigados. Nós temos a oportunidade agora de servir um Senhor, um Deus que deu a sua vida
por cada um de nós, por mim e por você. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Nessa hora, Senhor, te damos graças pela oportunidade que temos. Vamos então tomar o cálice. Aleluia. Queremos te louvar, Senhor, nessa manhã ou nessa noite, onde quer que você esteja, vendo, ouvindo, participando em comunhão dessa palavra. Nós queremos louvar o Senhor. Esse é um momento de fé, é um momento de devoção, é um momento separado, é um momento para a gente fitar os nossos olhos no Senhor, na obra que Ele fez naquela cruz. Onde quer que nós estejamos, qualquer momento que nós estejamos, esse é um momento de devoção. É um momento de reclinarmos as nossas mentes, o nosso coração, a nossa vida e colocarmos tudo isso diante do Senhor, para que a gente possa vislumbrar a grande bênção, a oportunidade, o rasgar do véu mesmo, pela comunhão maravilhosa que nós temos com o Pai através do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos deu essa oportunidade a cada um de nós, não só a mim, não só que estão aqui, não só você, mas o seu vizinho, alguém da sua família que não conhece. Em nome de Jesus, essa é a grande bênção, é a grande oportunidade. Então, que essa mesa que nós fizemos aqui, que essa mesa que você está fazendo aí com a sua família, ela seja uma mesa para todos, aberta. Abra sua porta, chame o vizinho. Na próxima você se programa em nome de Jesus. Nós queremos te louvar mesmo, Senhor, porque é o Senhor que faz isso na nossa vida, é o Senhor que fez, é o Senhor que nos deu a oportunidade. E te damos graça por esse pão, por esse vinho, pela comunhão, pelo teu corpo ali naquela cruz, que nos salvou, que nos liberou, que nos deu liberdade mesmo para seguirmos em frente, agora com propósito. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Abençoamos cada um. Abençoamos a tua igreja aí, representada em todas as casas, tomando cálice e comendo esse pão em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa na tua presença. Que seja um tempo especial, onde nós juntos possamos, ó Pai, experimentar e testemunhar daquilo que o Senhor tem nos dado de forma diferente. Abençoa, Senhor, que essa palavra também que nos foi dada seja de encorajamento, de oportunidade, também para que a gente siga em frente naquilo que é o propósito, Senhor, para as nossas vidas e nossas casas, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, viu? E eu queria chamar aqui a Roberta para sentar aqui no meu lugar. E chamar aqui o Rafa, pedir a Laís para trazer aqui um bolinho. Não sei se nós estamos entrando na câmera ainda, se está dando certo, se não está, mas está tudo certo, viu, irmãos? É a oportunidade que a gente tem. Então, eu chamar o Rafa aqui para que a gente ore com os nossos irmãos. A Roberta fez aniversário ontem, o Marcão faz na terça, o Átila faz hoje, tem mais outras pessoas, a Kelly, enfim. O Rafa vai orar pelos aniversariantes da nossa comunidade, das nossas famílias. O Rafa vai orar e representado, simbolizando esse tempo aqui com os nossos irmãos que têm sido assim, bênção para nós, tem dado a sua vida, a sua casa, para realmente servir ao Senhor. E nós somos escolhidos pelo Senhor para ter o privilégio de ser acompanhados por Ele nesse ministério. Então nós queremos louvar o Senhor, a vida de cada um dos que foram comentados, falados aqui, mas simbolizados aqui pela essa casa pastoral que tem tanto nos abençoado. Amém? Bênção, gente. É a oportunidade da gente mandar aí presentes, né? Então vocês já estão sabendo quem são os aniversariantes. Tem o Átila hoje, a Kelly hoje, a Simone quarta-feira está aqui com a gente, o Marcão terça-feira e a Robertinha foi ontem. Então a Roberta não acha ruim receber presente atrasado. Você pode mandar segunda, terça, quarta, não tem problema.
tá bom? Gosta de tudo, fácil de agradar, tá bom? Amém, graças a Deus. O Marcão falou quase como um suspiro. Benção. Senhor, muito obrigado mesmo por a gente poder celebrar a vida juntos. É como a gente falou ali mais cedo, num tempo de tantas notícias difíceis, de sofrimento, de perdas, de gente mesmo deixando essa vida. Mas mesmo assim a gente pode celebrar tantas vidas que a gente já citou aqui. Obrigado mesmo, Deus. Cada pessoa que está conosco nesse momento, abençoando essas pessoas, possam também refletir sobre os dias que elas têm tido, cada dia novo que elas estão vivendo. Ser gratos ao Senhor, ó Deus, pela alegria da vida, pela dádiva da vida, pelo privilégio da vida, pelo seu zelo e cuidado. E a gente hoje aqui celebra mesmo, ó Deus, essa casa pastoral também, que faz aniversário ontem, terça-feira, que o Senhor possa mesmo derramar bênção e vida sobre eles, que eles possam, ó Deus, ter os olhos cada vez mais abertos para ver o que o Senhor tem para eles. Eu peço mesmo essa bênção, que o Marcão e a Roberta possam ver como o Senhor vê, Deus, ouvir como o Senhor ouve, para perceber como o Senhor percebe, e continuarem pastoreando assim como eles têm feito, abençoando tanto a nossa vida. Eu, Neemias e todos os que estão aqui no bastidor, mais quem está aí remotamente, é muito abençoado por essa casa. Que você possa então orar por eles. Em tempos de distanciamento, eu estava ali compartilhando com uma outra igreja as pautas de oração do apóstolo Paulo em dias de distanciamento. Que você tenha pautas de oração e que a sua pauta sejam as pessoas. Que a sua pauta seja o fortalecimento da fé das pessoas. Senhor, que o Senhor possa mesmo fortalecer a fé do Marcão e da Roberta, fortalecer o Átila hoje, ó Deus, em nome de Jesus, e a Kelly, e que o Senhor, ó Deus, seja com cada um de nós, reforçando a nossa fé a partir desse símbolo que a gente acabou de fazer da ceia do Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no mundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava,
Ele é luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele enxerga o que vejo no escuro, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo